Bom dia, gente, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Hoje eu quero falar mais um tema sobre a dependência emocional, vencendo a dependência emocional. Mas primeiro você precisa romper com alguns fragmentos, algumas memórias que lhe trazem lá do passado. Então, para vencer a dependência emocional, você precisa romper com o seu passado, certo? Eu vou colocar o tema completo aqui, porque acabou não dando ali no título. Vencer a dependência emocional aqui, deixa eu ver se vai dar certo aqui. Fazendo as pazes com o passado para vencer a dependência emocional. Esse é o tema da live de hoje, eu vou fixar aqui e já vou falar com vocês, certo? Quem está feliz, levanta a mão, fala aí a cidade de onde vocês estão falando. Quem já me conhece. Opa, Carlinho, tudo bem com você? Tá se sentindo melhor? Como é que tá a sua... Conseguiu resolver aquele problema? Eu lembro que você falou comigo, acho que na live de domingo, não tenho certeza. Nina, bom dia! Bom dia, Nina, como é que você tá? Gente, vai falando a cidade, o estado, para eu falar aqui para vocês. Eu tô fazendo aí uma maratona de lives sobre dependência emocional. E hoje, tão quanto essencial é esse tema, fazendo as pazes com o passado para vencer a dependência emocional. Eu vou trazer alguns pontos que são chaves para que você consiga utilizar e exercitar no seu dia a dia, certo? E isso faz com que você fique um pouco... você tenha mais autoconsciência, mais autonomia para poder romper e quem sabe superar uma dependência emocional que você já esteja passando, tá bom? Vamos ver quem está aqui. Ok, Uberaba, Minas Gerais. Eu conheço Uberaba, Quando eu vou para Sergipe eu passo por Uberaba. Fica perto aqui do interior de São Paulo. Carlinhos diz que tá tudo bem. A Genise de Cabo Verde tá por aqui também. A Cleusa de Guarapari, Espírito Santo. Ouro Branco, Minas Gerais. Olha, tem Ouro Branco em Minas Gerais. Eu não sabia não. Eu achava que só tinha Ouro Preto. É assim que fala, né? Já tomaram café, gente, hoje? Estão trabalhando? O que é que vocês estão fazendo aí agora? Estão só assistindo aqui a live ou está fazendo alguma coisa específica? Ou estava fazendo alguma coisa específica? Vamos tomar o café antes de eu começar. Aquele cafezinho matinal. O dia só começa depois do café, não é? Quem gosta de café, levanta a mão. Um sonho, ter uma plantação de café. Um hobby, beber café. Né, gente? O café é bom, né? Meu Deus, como é gostoso tomar um cafezinho de manhã cedo. Carlinho fala do Maranhão, tá por aqui também. Eunice trabalhando, a Genise está trabalhando. Mas dá para assistir um pouquinho, as lives são curtinhas. Vou tentar ser o mais breve. Lembrando que essas lives vão ficar pouco tempo aqui, depois elas vão lá pro meu canal no YouTube. Não deixe de seguir, acompanha lá. Aqui vai ficar só o material informativo e institucional. As lives elas ficarão só uma semana e volta. E eu já quando termina aqui eu já carrego ela lá no YouTube. Então aproveite o conteúdo aqui, mas qualquer live, qualquer tema que eu vier trazer, fica um pouco, depois eu mando lá para o YouTube, certo? Então aproveite, o conteúdo é gratuito. Se você ainda não me segue, me siga nas redes sociais. Siga lá no YouTube também. Breve eu vou ficar fazendo live só de lá, não vai demorar muito. Eu acredito que vai crescer, que vai mudar o cenário e eu preciso muito do apoio de vocês, tá bom? Certo? Vamos nessa, entender um pouco mais como é que você consegue vencer quais são esses passos para você vencer a dependência emocional. Mas primeiro você precisa fazer as pazes com o seu passado. Gente, a gente está falando aqui de perdão, um auto-perdão, uma autocompaixão, certo? Se você entra num processo de autodepreciação, infelizmente você vai ter dificuldade de romper com esses ciclos, que são ciclos que adoecem, né? As pessoas que estão em sua volta, você fica uma pessoa mais tóxica e infelizmente... por causa desse descompasso, desse descuido, a ausência da autoconsciência é não saber o que você está sentindo, não saber quais são os seus sentimentos em situações específicas como a dependência emocional. Então, quando eu não tenho autoconsciência,
eu acabo deixando esses impulsos irracionais, quem sabe uma explosão mental, sentimento de raiva, vingança, inveja, medo, angústia, ansiedade, depressão, olha quanta coisa negativa. Isso tudo desenvolve uma hemofilia emocional, que é como se fosse uma hemorragia de emoções, e você acaba não conseguindo conter esse monte de emoção, esse excesso de emoções. Isso é uma deficiência da autoconsciência. Quando eu tenho autoconsciência, eu consigo identificar o que eu estou sentindo. Por que eu estou sentindo aquilo? Para que está acontecendo isso? Então você fica no controle das suas emoções. O nome disso é autoconsciência, certo? O teórico da psicologia analítica Jung, Carl Gustav Jung, ele fala bastante sobre a autoconsciência, de nós termos aí mais experiências emocionais e sentir mais essas emoções, onde você aprenda a lidar melhor com elas, certo? Sem a necessidade de precisar do externo para poder movimentar tudo isso daí. Tem pessoas que estão adoecidas psiquicamente, não reconhece isso e infelizmente acaba depositando aqui fora neuroses, fobias, né? Desenvolve fobias, ansiedade extrema, depressão, toque, transtorno obsessivo compulsivo. Então quando você não consegue organizar isso, vai virar uma doença, certo? Tem muita gente que está vivendo a dependência emocional e já está doente de algum conflito psíquico. Quem sabe ainda não foi diagnosticado com uma depressão, uma ansiedade, mas você já deve ter alguma coisa aí e está normalizando. A sociedade tem normalizado a doença mental. As pessoas estão sentindo que o negócio está caindo, o céu está desabando e não, estou aqui firme e forte segurando aqui. Não é assim não. O cérebro só aguenta isso aí 3 anos. Depois disso aí esquece. Aí vai vir um monte de prejuízo. Ok? Certo? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Cleusa mandou uma mãozinha. Deixa eu ver se tem mais alguém. Depois faz uma live de ansiedade. Faço sim. Deixa eu terminar essas da dependência emocional e eu trago um tema importante. Eu tenho algum conteúdo sobre as ansiedades, certo? E aí nós vamos precisar entender que romper ou fazer as pazes com esse passado está relacionado com essas feridas emocionais que você carrega. Então se tem ferida, tem machucado. E quando eu não tenho consciência disso, ela permanece sangrando a vida inteira. Quando uma pessoa chega na terapia, procura um psicólogo, estou falando da minha experiência clínica, essa pessoa ela vem com muitas feridas, certo? É como se ela tivesse caído de bicicleta e tem muitas escoriações e não sara de uma hora para outra. Então ela chega extremamente debilitada. É aí que começa o processo terapêutico para que nós venhamos construir um caminho nesse processo, e esse caminho vai servir como metiolate. Estou fazendo aqui uma analogia para que vocês entendam. Sabe o metiolate? Quem lembra? Aquele, né, que ardia. Nem sei se arde mais hoje. Olhando assim, gente, era uma delícia sentir aquilo. Botava assim, era uma delícia sentir aquilo. Hoje não tem mais não, hoje está tudo sem doce, sem graça, sem sal, sem açúcar, está tudo muito estranho, né? As coisas que tinham significado, elas estão perdendo o significado por causa dessa tecnologia. Nós não estamos mais conseguindo ali fazer movimentos que antes, um carrinho de lata, de rolimã, hoje não existe mais. Em algumas comunidades ainda você vê carrinho de rolimã, mas é bem difícil, porque as telas estão tomando espaço, né, desses movimentos que está relacionado a um desenvolvimento motor dessa pessoa. Por isso que tem crianças que não sabem virar uma chave ainda na fechadura, na porta. Você pede para abrir a porta, ele não consegue, ele não tem coordenação motora para abrir, às vezes, o trinco. Por quê? Porque ele está condicionado à tela e o cérebro dele está extremamente fixado àquilo. Ele não está tendo experiência, nenhum tipo de treinamento, nem experiências nesse movimento motor e vai ficando atrofiado. E isso é a nossa geração, ok, gente? Isso aqui é só um alerta para que vocês entendam como é que está o negócio. Então, para você avançar, para você seguir, ou se você já estiver dentro de um relacionamento,
e já identificou a dependência emocional, lembre que para sarar da dependência emocional você precisa reconhecer que tem dependência emocional. Você precisa amar esse trauma. Você não pode odiá-lo, ok? Tem que amar. Chama ele para tomar café, senão você vai estar sempre numa negação, que é um mecanismo de defesa, e isso vai só piorando o seu estado emocional, certo? Você precisa realmente abraçar, cuidar. É como se tivesse um outro serzinho desamparado que precisasse do seu apoio, da sua ajuda, certo? Se você não fizer isso por você, vai vir um louco aí, um doido, desgovernado, para tentar, você vai achar que vai te ajudar, na verdade vai lhe usar, certo? Por isso que você acaba entrando em relacionamentos disfuncionais, beleza? Vamos lá, então... Por que o passado nos influencia tanto? Vamos imaginar aí, será por que nos influencia tanto? Qual a função desse passado nos dias atuais? Por que eu acabo não conseguindo viver algumas coisas? Minha memória, existe fragmentos de uma experiência que pode ter sido negativa. Lembrando que o excesso ou a falta de afeto vai causar isso daqui que eu estou falando. Não vá achando que só porque você teve pai e mãe, foi lindo, maravilhoso, que você não vai desenvolver a dependência emocional. Desenvolve do mesmo jeito daquela pessoa que não teve nada, que teve a privação zero de afeto, certo? São os dois extremos, o excesso ou a falta, certo? Então nessas experiências, as experiências infantis, elas acabam moldando aquilo que você é. É justamente um percurso onde você carrega suprimento, fragmentos dessa infância, seja hostil ou seja plena, né, dentro de um contexto familiar. Tudo isso você carrega aí dentro. Para Freud, essas experiências infantis, que eu acredito muito, é uma das abordagens que eu levo nas minhas terapias, tudo isso fica recalcado, reprimido no nosso inconsciente, uma área do nosso cérebro, chamado hipocampo, que guarda essas memórias antigas. E isso vai para o mar do esquecimento, você não consegue mais lembrar. Só que elas dominam, elas controlam a sua vida. Esse inconsciente se comunica direto com o nosso ego e vai moldando você. Então, se eu tenho ferida, essa ferida manifesta no meu ego. Se eu tenho ferida no inconsciente, essa ferida vem para o meu ego e constrói uma personalidade perebenta, vamos imaginar assim, né? Eu já falei aqui algumas vezes, uma personalidade frágil, uma personalidade distorcida, uma personalidade que é o ego, tá, gente? Personalidade é o ego, e é consciente isso daqui. Tem uma ferida lá de abandono ou de rejeição, lá reprimida da minha infância. Vai vir os sintomas para o meu ego, os sintomas desses, as sensações, o que você sentia, se tinha raiva, se tinha medo, se sentia um abandono, tudo isso vem consigo e você leva para a vida. E toda essa informação reprimida, ela é processada e vem para o seu ego. O ego vai agora definir quem você é com base nessas feridas. Por isso que você pode estar doente. Por isso que você desenvolveu uma personalidade, quem sabe, dependente e fica vulnerável a um relacionamento abusivo ou um relacionamento até bom, mas tem dependência emocional dessa pessoa, certo? É assim que funciona. Tem pessoas que não acreditam nisso. Paciência, eu acredito. Quem acredita nisso? Que nós somos uma soma de experiências reprimidas. Quem acredita nisso? Eu acredito demais. Tá aqui um Rodriguinho que foi extremamente ansioso, aprendeu a fazer os movimentos sozinho, porque minhas irmãs eram mais velhas, então elas já estavam chegando na adolescência, uma já estava ali no final. Quando eu completo meus 5, 6 anos, ali no auge da minha terceira infância, as minhas irmãs já estavam lá na pré-adolescência. Então eu brincava sozinho, eu fazia todo o movimento no quintal sozinho, era aquele movimento ali. Então eu desenvolvi uma autonomia que aos 16 anos foi o suficiente para eu sair de casa. Aí eu fui morar fora. É mais ou menos assim que acontece. E até hoje eu tenho essa independência, né, que é minha. Claro, hoje eu tenho a minha esposa, eu casei, daqui a pouco vem os filhotinhos, então vai mudando tudo. A gente vai integrando o que você era ao que está acontecendo aqui agora.
muito autoconhecimento, terapia, meus estudos, meus casos clínicos que me ajudam demais. Vocês estão pensando que eu não aprendo? Não, é com cada caso dos meus pacientes. Eu aprendo demais com vocês que estão aqui são importantes para mim. Todos os meus pacientes são importantíssimos para a minha carreira, onde o Rodrigo quer chegar, onde o Rodrigo já chegou. Então, a importância não é só o psicólogo na vida do paciente. O paciente também é importante na nossa vida. Eles não fazem ideia de como eles são importantes, entendeu? Então, no fundo, todo esse processo infantil, quando por essa influência da infância, do passado, vai deixando essas marcas. E essas marcas são feridas emocionais que, se você não tiver esse conhecimento, elas vão moldando quem você é hoje, e é o seu ego, ok? Aí como é que essas feridas se manifestam, certo? Olha como elas se manifestam, gente, ó. Você pode perceber isso nas relações quando você tem, ó, insegurança, medo, necessidade de aprovação constante. Isso aqui é muito real. Eu conheço pessoas que têm muita necessidade de aprovação. Se o outro não fizer algo, né, para aquela pessoa ser reconhecida, quem sabe ela não vai saber nem o que é amar. Isso acontece muito quando essa criança, ela era muito, aí entra no outro pilar, no outro extremo, desses que eu falei sobre o excesso ou a falta. Olha, o excesso, uma criança que foi tratada com muito excesso de carinho, de atenção, ela precisava tirar 10, que bom, tirou, essa criança não é ouvida, ela não foi ouvida, ela não sabe, você não sabe o que está acontecendo nela. Então ela foi condicionada a receber muitas aprovações dos pais, e ela vai crescer esperando essa aprovação. Então, enquanto a pessoa não aprovar que ela é isso, que ela é bonita, que ela é linda, que ela ganhou, que ela está vestida bem, que ela é isso, que aquilo, enquanto não houver uma aprovação, ela não se sente amada. Por isso que tem pessoas que, mesmo que tenha tido um relacionamento saudável com os pais, ela não vai se sentir amada, desejada, realizada, porque ela precisa dessa aprovação. Aí vai manifestar nela o sentimento de rejeição e de abandono. Isso acontece todo dia, toda hora no planeta, certo? Tem meninas que precisam dessa aprovação do marido e tal. Nossa, mas ele não me dá um beijo. Nossa, ele não faz... E você fica nessa necessidade extrema de o outro te encontrar, te ver, aquela coisa. Não que isso não seja necessário. Mas quando eu quero demais, certamente você não está entregando nada. Pode ver que toda vez que eu questiono isso com os meus pacientes, você está entregando o quê? O que é que você está fazendo? Aí a pessoa fala, não estou fazendo nada. Então você quer demais e não está entregando nada. Então eu excedo o meu pedido, entro numa disfunção neurótica, porque desenvolve neuroses, por isso que o relacionamento fica disfuncional, mas eu não tenho capacidade o suficiente de entender que eu também não estou entregando nada. Certo? Quem conhece alguém assim? Quem já viveu isso? Entendeu? É assim que funciona. Então, essa autoconsciência vai identificar, não, para que eu também não estou entregando, então eu não posso exigir nada do outro. Isso é egoísmo. Para com o seu egoísmo, porque isso aí faz mal. Certo? Aí você vai entrar em atrito por causa de você, por causa das suas próprias neuroses. Entendeu? Olha a importância de pensar consciente sobre aquilo que você tem, quer ou não quer fazer. Olha, certo? O nome disso também, gente, é autorresponsabilidade. Nós precisamos nos responsabilizar pelos nossos atos, nossas escolhas. Senão eu vou culpar o outro vem lá todo disfuncional, mas você atrai a disfuncionalidade porque você não conhecia nada disso daqui. Então fica difícil de você passar numa peneira, né? A pessoa, quem está chegando, passar numa peneira. Então o que vai acontecer? Você vai atrair, as feridas dão match. Você vai atrair uma pessoa que tem a mesma ferida que você, só que o outro, se for um homem, ele tem racionalidade, ele vai desenvolver a característica dele, é diferente da mulher. A mulher procura ajuda, a mulher é mais sensível, ela não tem tanta dificuldade de falar de suas dores, seus sentimentos. Claro, tem mulheres que têm uma energia psíquica do pai muito forte, extremamente masculina, no sentido personal. Não estou falando de lesbianismo, tá, gente? De ela ser gay, não estou falando disso não, estou falando de essência, de personalidade. Tem mulheres que são casadas com homens, aquela coisa toda, tem filho, mas ela tem uma personalidade muito masculina. Isso daí é uma herança de uma transferência de energia psíquica. Segundo Jung, fala de um arquétipo chamado Animus, onde essa menina herda muito forte, essa menina que conviveu muito com o pai, que na infância ele estava ali presente e tal, ela vai
construindo uma personalidade com base no que ela está ouvindo, que ela está vendo. Por isso que as crianças são moldadas ao externo. Se você grita, se você faz barulho, se você é um pai que é louco, que não sei o que, seu filho vai ficar louco também, igual a você. Não vá pensando que seu filho vai ficar pleno, bonitinho, não. Aí daqui a pouco tá taxando ele de TDAH. Você que tem TDAH, vai cuidar do seu TDAH para você não maltratar as crianças. Entende? É assim, gente. E aí tá tudo distorcido, a sociedade tá toda distorcida. Eu presenciei em clínica, taxando, ela tem. A mãe, ela tem aquela guerra dizendo que a menina tinha. E a mãe extremamente descompensada, nunca procurou ajuda. E de repente precisou agora, não, tem que laudar. Laudaram a menina de TDAH, fizeram todas as coisas lá. Eu não concordo, tá? Não adianta, eu não concordo. E a mãe continuou lá, extremamente histérica, né, com muita histeria. E a menina agora tem um laudo pro resto da vida. Entendeu? Se a menina não fizer terapia para se conscientizar das coisas, não entrar no papel de vítima, né? Ou sei lá, ela gritar, falar alto, falar na frente das pessoas, tá? E deve falar, não, eu tenho TDAH desculpa porque eu tenho TDAH. Não pode fazer isso, gente. Isso é falta de educação, é diferente, ó, tá vendo? E as pessoas estão normalizando a falta de educação. Tá tudo distorcido. O certo é errado, o errado é certo. Tá uma loucura. Entendeu? E se você não tiver sabedoria para administrar esse excesso de informações que está acontecendo na sociedade, você vai ser um Maria vai com as outras. Você vai acabar sendo levado por uma massa civilizatória que está consumindo o nosso cérebro de informações. E o cérebro ele vai bugar, ele certamente vai bugar. Ele tem 2 quilos. Mas ele gasta mais de 25% de energia do corpo todos os dias. Ele consome a sua glicose, só de você pensar. Por que eu chego no final do dia exausto, o pó da rabiola? Porque eu passo o dia todo pensando, exercitando, ensinando, direcionando aos meus pacientes. Chega no final, eu estou acabado. E as pessoas aqui fora não entendem por que às vezes o Rodrigo fica calado, quieto. Gente, cansa. Isso aqui cansa. Entendeu? É assim que funciona. E as pessoas têm uma deficiência de conhecimento de entender que o nosso cérebro gasta energia. E gasta, é científico. O neurônio consome energia. E vai consumir sua energia toda. Por que quando você fica num pico de estresse por muito tempo... Eu vivi isso ano passado. É um relato aqui, mais um relato. Eu vivi isso ano passado, foi um ano de muitas mudanças, adaptações, perdas... E uma loucura, e ainda tinha que atender, porque é a minha carreira. Eu gosto de ficar aqui na minha clínica, atendendo os meus pacientes. Mas a demanda pessoal cresceu muito. Sabe o que aconteceu nessa cabecinha aqui? Bugou. Deu um congestionamento que eu fiquei buguei. Faltou energia. Entendeu? E nesse processo de faltar energia, quando eu fiz meus exames em abril, estava ok. Aí eu casei ali em abril. Quando eu fui fazer meus exames agora em dezembro, eu tenho deficiência em 2 vitaminas, um mineral e uma vitamina. Mas por que isso? Eu me alimento direitinho, eu faço atividade física, eu corro, cuido da minha vida espiritual, mas o estresse estava ali, meu estilo de vida estava ali. O que aconteceu? É deficiência na vitamina D e deficiência na ferritina. Entende, gente? Para que vocês vejam aí esse processo, só o estresse consumiu minhas vitaminas. E é assim que funciona. Se você não cuidar do seu corpo, não é só malhar, não. Não é só, sei lá, ter um lazer. Você precisa olhar a sua nutrição, o seu corpo, os seus nutrientes. Você precisa enxergar um pouco mais essa parte fisiológica, como é que estão os seus minerais, vitaminas e seus aminoácidos, seus probióticos, né? Ou como é que está a sua flora intestinal, como é que está esse intestino, se está constipado demais, se tem diarreia, demora muito para ir ao banheiro. É o nosso segundo cérebro. E vou falar aqui de novo, sou discente em nutrição. Eu comecei mais uma graduação, estou na minha 2ª graduação em nutrição. Já comecei, em breve eu vou estar sempre falando aqui para vocês. Eu gosto desse tema e vou poder ajudar mais. Eu não vejo a hora de poder fazer umas receitinhas assim. Gente, a jaca tem a vitamina tal, olha que dica não sei o que. Eu acho o máximo fazer esses vídeos. Eu já fiz lá atrás, mesmo sem saber que um dia eu queria fazer nutrição para integrar a minha clínica. Eu quero uma clínica integrativa, onde eu vou poder direcionar os meus pacientes. Nós vamos fazer também essa parte nutricional, suplementar. Sou apaixonado, me suplemento há muitos anos.
E eu gosto, eu acredito que o que eu vivo, o que eu faço, com certeza, com respaldo da psicologia, que é ciência, da nutrição, que também é ciência, tudo isso vai integrar e eu farei uma clínica integrativa. E vai ajudar você que está aí, vai ajudar os meus pacientes, a quem vier. Não vejo a hora de chegar. Estou ansioso para chegar logo esse dia. Mas vamos nessa, né? Entenderam, né, gente? Então, com isso, o estresse diminui o quê? Minha vitamina e um mineral. Certo? Por causa do estresse. A mesma coisa está relacionada a isso daqui. Quando você se predispõe, né, a todo esse estresse, essa vida frenética, vai fadigar o seu cérebro, você vai ficar extremamente cansada, certo? Eu falei aqui como essas feridas se manifestam. Então, essa insegurança, esse medo, necessidade de aprovação, dificuldade de colocar limites, esse excesso de dependência, onde você precisa constantemente do outro, para que o outro faça algum tipo de movimento sobre a sua vida. Tudo isso vai afetando e você vai perdendo toda a sua energia, certo? Isso aqui está relacionado, gente, a os dois primeiros tópicos que eu separei para vocês. E agora nós vamos falar sobre os efeitos das feridas, dessas feridas do passado. Quais são os efeitos disso? Eu separei aqui os impactos emocionais. E se quiser anotar, gente, isso é importante, viu? É essencial você saber disso daqui. Olha o que acontece. Ansiedade e depressão são os principais impactos emocionais. Baixa autoestima, eu já falei isso em uma outra. Toda hora vem isso é legal, isso você está confirmando. Padrões repetitivos de relacionamentos tóxicos. Você está hoje com um fulano, dá esse problema todo, não consegue, não se conscientiza do que você está vivendo, leva aquele insucesso para o próximo relacionamento. Chega lá, você vai depositar tudo que você... Ou vai tentar fazer tudo o que você fez por causa da sua desordem mental, vai tentar fazer no próximo relacionamento. O que é que isso vai acontecer? Padrão de repetição. No terceiro, quarto, quinto relacionamento, você já entra numa autodepreciação. É daí que começa a vir sentimentos de derrota, medo, pensamento suicida, desprazer da vida, sem significado, não tem propósito. Você entra nesse abismo e vai ter dificuldade de sair. Por quê? Porque é tudo controlado pelo seu ego, o que você construiu até ali. Por isso a necessidade de conversar em uma terapia para que o psicólogo te oriente e te leve para um outro direcionamento, outro caminho, para você não entrar nesse sofrimento e permanecer nessa cadeira elétrica, ok? Impactos no presente. O passado não resolvido pode nos levar a buscar nos outros o que sentimos que nos faltou. Então, quando você vai construindo esses relacionamentos e tem um insucesso, vai ter alguma coisa ali que você, se eu pudesse fazer, eu fazia assim. Nossa, porque vai ficar ali querendo negociar. É como se fosse uma barganha. Negociar alguma coisa que você não fez, que você não viveu. E você leva toda essa experiência para o próximo. Quando começa sem conhecimento nenhum, você entra no outro relacionamento, vai atrair novamente, quem sabe, uma pessoa disfuncional, que também tem a mesma ferida que você. E aí, com isso, começa novamente aquele ciclo de repetição, aquele ciclo doentio, aquele monte de questionamento, as falas, uma autoculpa, se punindo, aí já entra pisando em ovos, já entra com medo, você acaba até rejeitando, tendo medo até de viver, se entregar novamente para aquele relacionamento. O que vai acontecer? Mais um relacionamento que vai ser furado, certo? Infelizmente. E com isso, vai gerar novamente a dependência emocional, certo? Esses aqui são os efeitos das feridas do passado. Agora, como é que faz essas pazes com o passado? Primeira coisa é reconhecer as feridas. Identifique se você tem uma rejeição de uma mãe, quando é menina, uma rejeição da mãe, se você já se sentiu rejeitada. Leia sobre rejeição, o conceito, o que seria isso. Se você já é menina e sentiu o abandono, a ausência de pai ou um excesso de afeto paterno, você pode ter a ferida de abandono, esse trauma de abandono. Então, primeira coisa, você precisa identificar e tentar trazer essas feridas para a sua realidade. Entender que elas não são suas inimigas, elas integram a sua história, a sua existência.
Porque parece que elas são as nossas inimigas. Nossa, como assim? Aí você já vai querer colocar a culpa na mãe e no pai. Sua mãe e seu pai traz de lá da outra geração feridas também. Elas não tiveram a mesma sorte que nós, com tanta tecnologia para aprender um pouco sobre autoconhecimento. Então, o que ela fazia? Ela pegava tudo que estava no inconsciente dela, mandava para o ego dela produzia o sofrimento e nossos pais acabaram depositando tudo isso em nós. Entende como é esse ciclo? Mas você tem o direito, de novo confirmou, você tem o dever de mudar esse ciclo, de romper. E um desses fatores é reconhecendo essas feridas e fazer com que elas não sejam as suas inimigas, né? E pergunte para si mesmo, o que é que está faltando? O que é que eu preciso identificar? O que é que eu preciso, se você não identificou ainda? Leia mais sobre esse tema, se puder, faça a terapia, certo? E aí, nessas feridas, se você identifica que é abandono, estou dando um exemplo aqui para que fique mais claro para vocês. De repente você identifica que tem abandono. Você se pergunte assim, o que é que eu estou procurando no outro? Será que eu estou procurando o espaço do meu pai, por exemplo? Você já começa a entrar na autoconsciência. Isso é real, isso funciona. Você vai começar a gastar um pouco da sua energia psíquica, construindo agora uma nova relação com aquilo que você precisa saber, que é de fato a sua história. Será que eu estou buscando esses afetos no outro? Ou será que eu estou querendo esse amor do outro quando eu me sinto rejeitado? A rejeição vem da ausência de amor. É trocar você por outra coisa. É privação de amor nessa pessoa. Cuidar da pessoa, aceitar essa pessoa, amar essa pessoa, é a ausência de rejeição. Quando eu rejeito você, é a ausência de amor, integralmente, ok? Então, será que eu estou buscando isso no outro? Então, primeiro fator para que você consiga começar a fazer essas pazes com o seu passado é reconhecer suas feridas. A outra coisa é praticar o perdão. Não significa, gente, que você vai esquecer das coisas, ok? Nem pegar todas as informações que estão guardadas na sua memória e colocar numa caixinha e nunca mais acessá-la. Certamente você vai lembrar, né? Você vai trazer para a sua vida alguns pontos que você vai lembrar de vez em quando. Só que vai mudar o que você sente ao lembrar. Entendeu? E quando você perdoa o seu passado, perdoa as pessoas que foram responsáveis ali pela a construção, a produção dessa ferida, né? O sangrar por causa da transferência da outra geração, e não passa, isso não acaba. Se você não se conhece aqui, através de uma live como essa, ou fazer terapia, você vai depositar isso na próxima geração. Inconscientemente, involuntariamente, você deposita. Não dá pra gente controlar esses impulsos irracionais, entendeu? Então, é necessário praticar esse perdão. O perdão pode parecer para o outro, né, para quem me machucou, para que me senti ofendido e tal, mas o primeiro perdão é o seu, é o auto-perdão. Você precisa perdoar as suas escolhas, o porquê que você cresceu naquele ambiente hostil. Quem sabe você desejava, nossa, como eu queria ter vivido numa família X, numa família Y. Gente, isso é só comparação. A comparação vai lhe atrofiando aos poucos. Não se compare, cada pessoa tem a sua singularidade, sua história. Às vezes o que você vê é só a capa da gaita, mas você não conhece o que acontece lá dentro. Esses dias eu ouvi de uma pessoa falando assim, nossa, como eu queria ser fulana de tal, porque tem uma vida maravilhosa. Tem uma vida que tem dinheiro, tem os pais que são ricos, tem uma casa boa, são bem-sucedidos. Nossa, eu trocava tudo, a minha vida, por essa pessoa. Aí eu repreendi, eu falei, reveja esses seus conceitos e analise de fato se vale a pena ter uma vida como aquela, onde tem privação de afeto, onde tem uma desordem relacional, onde existem fatores como uma alimentação extremamente ruim, que isso desenvolve um monte de doença, esse excesso de busca, de conquista pelo dinheiro, demasiadamente, é uma compulsão. Tem que ter cautela, porque
daqui a pouco você perde os valores pessoais e o foco agora é o dinheiro, é uma idolatria, você idolatra o dinheiro. Então tem que ter muito cuidado, porque se você não tiver inteligência emocional, inteligência espiritual, você vai idolatrar e transformar isso numa riqueza. Então eu dei uma aula ali para essa pessoa e ela mudou a percepção. Então quem sabe se comparar, porque fulano nasceu no berço de ouro, de riqueza, não sei o que, lá tem problema, gente. Tem muitos problemas. Se não for um problema de dinheiro, pode vir um problema físico, pode ser um problema que vem de doença física. Às vezes tem uma saúde mental boa, mas vem problema físico. Infelizmente, nós vamos ter muita aflição aqui no mundo. É o tempo todo, atrás de alguma coisa. Nós precisamos trabalhar nossa paz interior, aprender a se conhecer, cuidar desse serzinho aqui dentro para poder administrar melhor aqui fora. Esse é o foco, ok? Então pratique o perdão. Outra coisa é buscar o autoconhecimento. É isso aqui que vocês estão fazendo. Para os que ainda vão assistir, não esquece de seguir o meu canal no YouTube, marca o sininho, por favor. Senão o algoritmo não reconhece que isso aqui funciona, tá? Eu acabo não pedindo muito. Eu assisto os vídeos lá no YouTube e o pessoal fala, toda hora fala, né? Toda hora vai falando. E a gente já acostumou porque é uma prática deles, nossa, né? Então, dentro desse autoconhecimento, mais do que nunca eu preciso falar como essencial é a terapia. Busque ajuda psicológica, vá atrás de um psicólogo, veja o que você consegue pagar, se está um pouquinho mais alto, se não está, não deixe de buscar, trabalhar esse autoconhecimento através das terapias, certo? Até para você entender seu passado, quais são os fatores, as causas, as consequências, o que é que tinha influenciado a você sentir tudo isso. Se você já identifica a ferida, mergulhe um pouquinho mais. Então na terapia vai ajudar você a construir esses caminhos. E claro, resolver os problemas pontuais, o que é que está acontecendo no dia a dia, tá bom? Construa novos hábitos emocionais, certo? Então o que é que você precisa? Você vai ser necessário. Só um pouquinho, gente. Pausa, parou aqui. Voltou? Me fala se voltou, porque deu uma pausa aqui. Me fala aí se voltou. Caiu e voltou. Tá. Estão me vendo? Eu já estou terminando. Estão me vendo? Deve estar, né? Porque caiu aqui. Ok, certo. Pronto, vou continuar. Como seria construir esses novos hábitos? Obrigado, meninas. Perfeito. Como seria construir esses novos hábitos emocionais? Como seria isso? Invista em atividades que fortaleçam emocionalmente, certo? Pare de ficar olhando o TikTok ali, vendo conteúdo engraçado, porque só está liberando dopamina e você está ficando viciado nisso. Aquilo ali é um prazer momentâneo. Quando você sai, vai sentir falta, vai te dar ansiedade, você vai ter que voltar de novo. Então não faça dessa forma. Pratique hobbies, construa memórias com os amigos, com parentes. Isso pode ser um lazer, pode ser piquenique, passeios, pintar, dançar, plantar, colher, praticar uma atividade que traga um benefício ali de controle da respiração, certo? Escreva sobre os seus sentimentos, também funciona, esvazia tudo isso que está no seu cérebro. Então não esqueça de construir novos hábitos emocionais, ok? E aí, por que é importante se cuidar? Benefícios de cura, os benefícios para curar o seu passado. Quando você faz essas pazes com o seu passado, através de autoconhecimento, a prática do perdão, construção de memórias emocionais, memórias afetivas, vai ficar um pouco mais fácil de você construir o agora com referências positivas onde é necessário. Porque se tem muita informação lá do passado que é negativo, isso completa o que você é hoje, integra no que você é hoje. Então, para sarar, esvaziar dessas queixas, dessas feridas e passar esse metiolate para ir aos pouquinhos elas irem cicatrizando, você vai precisar construir novos afazeres para o seu cérebro construir esse novo percurso e certamente ali um caminho neural novo. É isso que funciona. Por isso que nós estamos aqui disponíveis a construir diariamente. Milhões de neurônios são nascidos todos os dias, neurônios bebês, e eles precisam ser desafiados. Então quando você não se desafia ao novo, que fortalece
né, daqui para frente, você fica presa a esse passado, por isso que acaba não conseguindo construir essas memórias novas e permanecendo a essas histórias, a esses conflitos que afetam sua vida até hoje, certo? Que mais aqui? Olha, se você sente, pra gente encerrar, se você sente que tem ferida, tem algo que te afeta nos relacionamentos, no trabalho, se você percebeu que você é uma pessoa mais difícil, tenta se conscientizar da importância de mudar os hábitos, mudar o consumo emocional, né, das tecnologias principalmente. Tenta se conscientizar da importância de investir em saúde mental. Pega um dinheirinho aí, gaste, faça, procure. Vai te ajudar, vai ser benéfico. Para que você não permaneça, quem sabe, num padrão que você herda da sua herança geracional. Entendeu? Identificar quem machucou, quem fez com que essas feridas se manifestassem na nossa vida é essencial, mas não é saudável culpá-los, certo? Aí você se posiciona ainda como vítima, papel ali de coitadinho, de responsabilizar o outro, sempre o outro, e você vai acabando não identificando e integrando tudo isso daqui. Tem pessoas que já desenvolveram doenças mentais só de tanto excesso de bater, dando murro ali em ponta de, né, batendo, não conseguiu buscar ajuda integralmente, foi para não sentir essas coisas ou buscar ajuda, foi colocando excesso de trabalho, e isso afeta a gente demais, as nossas emoções, tá? Certo? Então eu quero agradecer por mais uma live, obrigado pela audiência. Hoje em dia não é fácil deixar 30 pessoas numa live, né? E fiquem bem, eu quero aproveitar e agradecer a todos que estão aqui, que vão assistir essa live. Ui, caiu aqui o trem, peraí. E a qualquer momento eu entro aqui com mais uma live pra gente falar mais sobre saúde mental, sobre dependência emocional. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, bom restinho de semana. Hoje é quinta-feira, dia de TBT, né? Poste um TBT, faça um movimento aí, tá bom? Se você puder, compartilhe essa live no seu perfil. Tira um print. Olha, gente, que legal esse negócio aí, ó. Tira um print aí, compartilhe, me marque, que eu faço um repost aqui, tá certo? Tiraram? Peraí. Chega, voltei. Eu apertei aqui sem querer. Tiraram o print? Olha que negócio engraçado, né? Me marquem lá, tá, gente? Eu compartilho aqui, eu faço um repostzinho, tá bom? Se cuidem, fiquem bem. Obrigado e até breve, se Deus quiser. Tá joia? Um abraço. Se cuidem, viu, gente? Cuide dessa plantinha aí. Não deixe de regar todos os dias com muito amor, muito carinho e atenção. Tá bom? Um beijo.